O Ceará é campeão da Copa do Nordeste Sub-20, então a gente vai relembrar as maiores campanhas, os maiores títulos da história do futebol nordestino. O primeiro e para mim talvez o mais importante é o Bahia, campeão brasileiro em 1959, quando ganhou o Santos do Pelé e se sagrou campeão brasileiro. Na época era completamente diferente, era dividido por regiões. Na primeira fase, o Bahia foi campeão do Nordeste ao enfrentar o Ceará na final. E depois pegou o Vasco na semifinal, eliminou o Vasco e na final pegou o Santos do Pelé. Porém, isso foi muito polêmico, porque na época não reconheciam campeonatos brasileiros antes de 1970 e só em 2010 o Bahia foi reconhecido como campeão brasileiro. O segundo título para mim é muito simbólico, que é a Série B do Fortaleza em 2018. Um Fortaleza que todo mundo sabia da grandeza, um Fortaleza que todo mundo respeitava a torcida, mas era um time que estava afundado na Série C. E no ano de 2017 ele subiu finalmente da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro e sob o comando do Rogério Ceni começava-se um trabalho histórico de recuperação. Se esperava que o Fortaleza ia se manter na Série B, mas não satisfeito com isso, o Fortaleza foi lá e venceu a Série B, com 9 pontos a mais que o vice-líder CSA. O Fortaleza do Rogério Ceni fez história e saiu da Série C para a Série B, da Série B para a Série A em 2 aninhos. Gente, o terceiro título, gente, isso é gigante, 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 que é a Copa do Brasil de 2008 do Sport. O único nordestino até hoje campeão de Copa do Brasil. Em 2008, Carlinhos Bala marcou seu nome na história, não só do futebol nordestino, mas do futebol brasileiro. Numa campanha onde o Sport eliminou Palmeiras, eliminou o Internacional, eliminou Vasco em São Januário nos pênaltis. A final da Copa do Brasil! E na final, depois de perder por 3-1 o primeiro jogo, venceu por 2-0, com gols de Carlinhos Bala e Luciano Henrique. O Sport se tornou um eterno na história do campeonato da Copa do Brasil e para sempre será lembrado. Quarto título que eu vou falar aqui é o do Sampaio Corrêa na Série B de 1972. Um título que pouca gente sabe, mas a gente tem que lembrar. O campeonato naquela época tinha algumas fases e na final o Sampaio pegou o Campinense. E um jogo foi totalmente maluco e histórico. Por quê? Na época, o Campinense tinha uma regra que poderia solicitar que um jogador cobrasse os 5 pênaltis que eles tinham direito. E foi o que aconteceu. O jogo foi para penalidade, depois do empate no tempo normal, e para ser decidido o título, um jogador do Campinense e um jogador do Sampaio foram os responsáveis por bater os 5 pênaltis de cada time. E o jogador do Campinense perdeu um pênalti, e assim o Sampaio Corrêa se tornou campeão da Série B de 1972. Eu sei, você não esperava por essa. É o título mais aleatório e grandioso também que você vai escutar no dia de hoje. Porque ser campeão da Série B não é pouca coisa, não. Agora, pra gente finalizar, a gente tem que falar de um time que eu tenho muito carinho pessoal, porque é o Santinha! Porque o Santinha em 2016 foi campeão da Copa do Nordeste. A gente tem que dar uma moral pra essa competição tão grandiosa. O Santa Cruz eu diria que é o segundo time de todo brasileiro, não? Todo mundo ama o Santa Cruz, só que é rival do Santa Cruz que não gosta. É uma torcida maravilhosa, o Arruda é maravilhoso. Aquele time de 2016 do Santinha era muito impactante. Tinha o Grafite, tinha o Arthur, tinha a Keno, tinha alguns jogadores, João Paulo. O Santinha foi campeão da Copa do Nordeste daquele ano. Foi maravilhoso, foi um título histórico. Foi uma loucura o que aconteceu aquele ano. Inclusive, depois daquele título da Copa do Nordeste, o Santinha começou o brasileiro sendo líder nas primeiras rodadas. Então todo mundo ficou iludidaço. Só que acabou que o time subiu no salto e acabou sendo rebaixado no final do ano. Mas o que ficam são as boas lembranças. E aquele início de temporada foi maravilhoso, foi muito simbólico. O Santinha agora tá voltou para a Série C e a gente aqui na torcida para ver de novo o Santinha sendo campeão desse jeito. E aí, faltou um título aqui? Diz aí nos comentários.